E aí pessoal, tudo bem? Pedro Mamede aqui de novo com vocês aqui no canal da Project Arquitetos. Para quem não me conhece, está chegando agora aqui no canal. Eu sou um dos sócios fundadores da empresa, juntamente com o Eduardo e o Batata, que são meus sócios que atendem vocês aqui nos projetos da gente. Eu fico responsável aqui pelo canal do YouTube e pela parte técnica dos projetos, né? Então eu que cuido de todos os processos entre o projeto executivo, projeto legal, todos os processos de gestão que envolvem os nossos projetos e junto com o Eduardo e o Batata atendemos vocês aqui dentro da empresa. Bom pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um projeto muito especial para a gente. Essa casa ficou pronta em 2020, certo? Aqui dentro do Alphaville Fortaleza. Cara, o projeto ficou muito bacana, certo? A gente fez tanto a parte de arquitetura, como fizemos também a parte de interiores dos principais ambientes da casa. Na época, galera, a gente nem sonhava com esse YouTube aqui, então eu não gravei um conteúdo direto lá dentro do imóvel, mostrando para vocês todos os detalhes, mas vou trazer para vocês aqui, a gente fez uma cobertura lá com fotos e vídeos, que vai dar para aproveitar, vou trazer para vocês aqui, para vocês verem como ficou muito bacana esse projeto, galera, muito massa. Um detalhe, tá? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, certo? Vou abordar aqui primeiro a parte da arquitetura em si, né, e a parte dos conceitos do projeto de arquitetura que a gente fez. E próximo domingo, galera, fiquem ligados que eu vou trazer tudo sobre o projeto de interiores desse vídeo aqui, beleza? Fiquem ligados e cheguem mais, galera. E não se esqueçam, hein, daquelas 4 coisinhas básicas, tá? Curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. 4 passos rápidos, meu irmão, para próximo domingo você tá ligado e ficar sabendo quando for sair o vídeo da gente, hein? Vocês já vão ver pelas fotos que ficou diferenciado. Bom, pessoal, qual foi o programa de necessidades dessa casa? Eu lembro bem, sabe, o cliente chegou lá no escritório, ele já era parceiro da gente, já fazia outros projetos com a gente, estava vindo aí de vários anos, já tínhamos feito apartamento, algumas lojas para ele, e ele chegou lá no escritório com um pedido. Eu lembro bem que ele chegou e falou, galera, pessoal, seguinte, velho, essa casa é o projeto da casa dos meus sonhos. Eu vou fazer uma casa aqui que eu quero morar, rapaz, o resto da minha vida. Eu quero que meus netos venham para cá e eu consiga receber meus netos aqui dentro dessa casa com o maior conforto do mundo. Na época lá, né, ele contando pra gente que ele era casado, tinha uma filha, estava na faixa dos seus 2, 3 anos, já queria projetar a casa para aumentar mais a família e pro futuro tá vindo receber os netos aqui dentro dessa casa, né? Então é uma casa para a vida inteira. Bom, pessoal, fiquem ligados aqui na planta baixa dessa casa, certo? Para quem não sabe, a planta baixa é a vista de cima do imóvel, quando você está vendo ali a distribuição dos ambientes. A gente tem aqui, galera, um terreno de 525 metros quadrados. Projetamos uma casa com 470 metros quadrados aqui de área construída. E pessoal, ficou muito generosa, cara, muito grande a casa, bem generosa e confortável, como o cliente queria. Ele tá lá com seus 60, 70, 80 anos recebendo os netos aqui dentro desses espaços. Aqui no térreo, galera, como vocês podem ver, a gente tem uma ampla sala, na verdade, né? Não é uma sala não, é uma ampla sala, galera. Porque se pegar a sala com esse estar íntimo do começo, a gente tem mais ou menos 80 metros quadrados. Tem uma sala, tem uma garagem para 2 carros, suíte de hóspedes, lavabo, lavabo interno, lavabo externo também, certo? É um ponto que eu boto sempre nos projetos de arquitetura. Importante, tu tá lá na farra, lá com os amigos, tomando um banho lá na piscina e o cara quer ir no banheiro, vai ter que ir dentro da casa, né? Sujando a casa toda. Tem gente que prefere, tem gente que diz, cara, aqui em casa anda todo mundo descalço mesmo, o pessoal se sente em casa, então coloca só o banheiro dentro que não tem problema não. Mas nessa casa aqui, com esse tamanho, a gente colocou também um lavabo externo, anexado ali na varanda gourmet. Toda a parte de serviços também fica aqui no térreo, tá? No primeiro andar, galera, temos 4 suítes completas, um closet, banheiro. E galera, esse quarto do casal ficou sensacional. Quando vier o interiores na próxima semana para vocês verem, vocês vão ver. Fiquem ligados aqui na planta, ó. Temos quarto, closet e banheiro. Eu acho que o quarto, closet e o banheiro, juntando os 3, tá dando quase 60 metros quadrados de área. Então tá bem generoso, cara, bem generoso. E com o projeto de interiores que a gente fez, ó, ficou especial, viu? Fiquem ligados próximo domingo, não percam, hein? Então aqui em cima, galera, além das 4 suítes, certo? A gente tem uma área do pé direito duplo, que eu vou explicar depois para vocês o que é isso, quando a gente estiver falando aqui da fachada da casa. E temos também um estar íntimo aqui em cima, né? Porque às vezes você tá ali com sua família, né? Quer assistir um filmezinho no domingo, não quer ligar a TV lá de baixo, não quer usar a sala, a gente deixou um estar íntimozinho reservado, todo equipado aqui em cima, para o cara poder assistir um filmezinho, um cineminha ali com a esposa ou com os filhos ali num momento de relax, mais tranquilo ali na parte superior. Bom, pessoal,
Vejam essa fachada como ficou massa, cara. Ficou muito bacana essa fachada também. Eu acho que é de costume dos clientes aqui no escritório, não sei, mas quando eles chegam, esse chegou do mesmo jeito, né? E disse, pessoal, eu quero uma fachada realmente diferenciada, pessoal, certo? Traços retos, modernos, tá? Que dê uma imponência aqui para minha casa. Então o que é que a gente fez, galera? Qual foram as técnicas que a gente utilizou? A gente fez um projeto de iluminação diferenciado aqui para a fachada. Vejam como a garagem não precisa ser um ambiente apagado da casa. Pelo contrário, ele está ali na frente, então você pode fazer um projeto diferentezinho para ela, dar um charme ali na garagem. Prestem atenção como ficou bacana essa iluminação aqui dela. E a gente fez um projeto de iluminação para essa fachada, diferenciada aqui também. E galera, um dos pontos chaves que eu acho da entrada dessa casa, né, da arquitetura aqui dessa parte principal, essa porta. Essa porta tem 5,50 metros de altura. No momento que você entra aqui dentro da casa, você abre a porta é toda estruturada em alumínio, certo? E revestida com chapas de ACM. Então falei um pouco de termos mais técnicos. Para resumir, ela é uma porta que é feita para ser leve e durável. Você consegue ter uma porta alta com 5,50 metros, consegue fazer larguras de portas maiores do que os padrões de madeira, certo? E com um simples empurrar de um dedo, galera, você empurrando com um dedo a porta se abre. Impressionante, impressionante. Quando você entra, galera, aqui nessa parte da casa, tá? Você tem o pé direito duplo. Para quem não sabe o que é o pé direito duplo, na arquitetura, pé direito é a altura do piso do térreo, por exemplo, ou do piso de um pavimento ao piso do outro pavimento de cima. É o que a gente chama de pé direito, tá? Para facilitar para os clientes de forma mais leiga, para conseguir explicar isso para eles, então a gente chama de pé direito duplo, a altura do piso ao forro de cima, como se você não tivesse a outra laje, tá? Você tá aqui com a laje do térreo, o normal seria você ter a laje do primeiro pavimento. Não tem. Você vê o forro direto do segundo pavimento, né? Se não tiver forro, você vai ver a laje do segundo pavimento. Então você ter essa altura de 2 pavimentos aqui, quando você entra no espaço e olha para cima, pessoal, é sensacional, cara. A amplitude que dá, sabe, no ambiente, é uma coisa realmente diferenciada, galera, diferenciada. Digo assim para todo mundo que não precisa nem ter um pé direito duplo não, para ter essa sensação, né? A gente aqui no escritório vem desenvolvendo ao longo desse tempo algumas técnicas para a gente deixar a casa sempre mais alta. Inclusive sugerimos algumas mudanças no sistema de caixa d'água, em como que é feita a caixa d'água no projeto, para conseguir deixar a casa o mais alto possível, galera. Para dar uma ideia para vocês prática, certo? Um apartamento, né, de 100 metros quadrados, 150, a grande maioria dos apartamentos, pelo menos aqui em Fortaleza, eu acredito que os outros que eu já visitei pelo Brasil também, né? A altura, pessoal, do piso até o forro de gesso desses apartamentos varia entre 2,40, 2,50, por aí, né? Se você pegar uns apartamentos mais antigos, é impressionante isso. Quanto mais antigo o apartamento, mais alto é a distância, certo? Entre forro mais alto é o pé direito, que seria a distância entre os pisos, né? Então você consegue um forro de gesso mais alto. Com o tempo, né, o pessoal começou a reduzir as distâncias entre os pisos para conseguir ganhar mais andares em cima. Então você tem apartamentos que tem uma altura de forro de 2,40, 2,50, às vezes 2,60, né? É impressionante, galera. Você fica pensando, pô, 20 centímetros, entre 2,40 e 2,60, tem só 20 centímetros de diferença, 20 centímetros é isso aqui. Faz a diferença. Faz toda a diferença quando você entra numa casa um forro 20 centímetros mais alto, certo? As casas que a gente projeta, eu sempre chego para os clientes e tento deixar o forro mais alto do que 2,60, né? Então você entra numa sala, você tem um forro ali com 2,80, com 3 metros. Cara, a sensação é completamente diferente quando você entra numa sala dessa. Você realmente pensa assim, que casa grande, meu irmão, que casa grande. Meu. São só efeitos visuais, técnicas que a gente vai desenvolvendo para trazer mais amplitude, trazer mais conforto para o espaço de vocês. Então aqui a gente tem 6 metros de altura, galera. Quando você entra na casa, você olha para cima, o gesso tá a 6 metros de altura. Então dá uma amplitude, né? E quando você abre a porta com 5,50, que você vai vendo a porta abrindo e olhando para cima e, meu Deus, o que é isso? Onde é que eu tô entrando aqui? Paraíso é o céu aqui? Aí não, é uma casa, né? Você pensa assim. Eu trago até um fato muito curioso, galera, aqui pra vocês, né? Em 2020, lá, pra quem nos conhece a gente no TikTok, segue a gente no TikTok também, tem uns 2 ou 3 vídeos dessa casa lá, galera, sabe? Que a gente filmou essa parte da porta e, cara, muito engraçado. Viralizou o vídeo, né? O vídeo lá tem 2 milhões, mais de 2 milhões de visualizações, né? E, porra, é sinistro tu imaginar que algo que tu produziu foi visto por 2 milhões de pessoas, né? Teve 2 milhões de visualizações. É muita gente, velho. E os comentários, galera, é muito engraçado. Eu acho engraçado também, sabe assim? Muita gente comentando e tinha uma galera, pô, e quem é que vai morar aí? Vai morar um gigante aí, cara?
Eu, caraca, é mesmo, a pessoa, porta grande dessa, você entra assim, fica parecendo que vai um gigante. Não é, galera, o cliente até tem 1,80 m da minha altura, assim, mas, cara, é impressionante, sabe? E é unânime nos clientes, quando eles entram, quando eles passam por portas grandes, a sensação, galera, a sensação de amplitude, né? A sensação de que você está entrando numa casa gigantesca, saca? É impressionante, galera, é impressionante. Então, não é gigante, certo? Pra quem viu lá os comentários, viu lá na época, não é nenhum gigante que mora lá, mas a amplitude, né, e a sensação é fenomenal. Bom, pessoal, uma outra coisa bacana desse projeto de arquitetura que a gente fez, depois que você entra aqui na sala, certo? Você entra na sala, no momento que você entra pela porta de entrada, você já vê a porta de saída para a área de lazer, que fica no final da sala, certo? A cozinha é mais um pouco no canto assim, que também tem uma grande porta de conexão. Então, quando você abre todas as portas da casa, você tem a sala conectada com a área de lazer, que tem uma varandazinha antes, a cozinha conectada também com essa varanda, todo mundo conectado com a natureza que contorna, né? O projeto de paisagismo também dessa casa, porra, ficou sensacional, cara, muito bacana. É uma das coisas que eu falo sempre para os clientes, galera. Além de um bom projeto de arquitetura, um bom projeto de iluminação e um paisagismo também dá o toque final. Faz a diferença você contratar e botar um bom paisagista para fazer o seu projeto, escolher as plantas certas. Presta atenção nessas imagens, como você tá ali, parece que você tá num oásis, né? A gente já deixou até pensado onde era que a gente queria essas palmeiras, certo? Tanto aqui na fachada, como aqui na área de lazer, né? Mas a escolha de qual palmeira vai ser, como que vai ser iluminada a palmeira, isso é com o paisagista, né? Não é nossa área. É o projeto e trocam ideias com eles, né? Cara, que eu imaginava que fosse uma palmeira assim para dar uma imponência, para tal coisa. Ele, cara, a gente podia usar tal e tal planta. Então tem que rolar esse bate-bola também. Qual era a ideia da arquitetura quando pensou no paisagismo, e o paisagista entra para dar o toque dele, né? Escolher as melhores espécies, tem muito paisagista que faz projeto de piscina também, então entrega essa área de lazer, essa parte da área de lazer completa, sabe? A gente gosta de projetar a arquitetura já com piscina, e o paisagista entra toda a parte de jardim, faz todo o resto do trabalho e, porra, fica fenomenal, galera. Prestem atenção nessa iluminação que tem aqui na sala, essas sancas iluminadas que a gente colocou. Quando você entra, pessoal, você é guiado por essa iluminação aqui em cima, e se o morador tiver deixado as portas da sala abertas, que dá pro lado dos fundos, né, você tem uma total visão da natureza, integrando totalmente com o lado de dentro. A natureza, pessoal, as plantas, né, você deixar boas aberturas, você conseguir trazer a natureza para dentro do projeto. Na minha opinião, o projeto de arquitetura é um mero coadjuvante, cara. A natureza é o que embeleza mais ainda o projeto, né? Então, vale a pena investir num projeto de paisagismo, vale a pena fazer e cuidar de um jardim, sabe? Porque melhora tudo na sua vida, melhora o projeto, melhora a vivência de vocês no dia a dia. Galera, um detalhe, certo? Se vocês estão gostando desse vídeo, não esqueça das 4 coisinhas: curtir, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal. Próximo domingo tem vídeo de novo, a gente vai trazer os interiores dessa casa, hein? Depois de você passar aqui pela sala, né, você vai andando aqui e chega na área de lazer. Galera, eu, né, particularmente assim, acho uma das principais vantagens de você se morar numa casa, né, é você ter uma área de lazer. Eu, infelizmente, moro em apartamento, mas aqui na minha varanda parece uma selva, eu tenho planta aqui para todo lado. A galera vê, até cada vez eu boto mais uma planta nova aqui no cenário, trazendo a natureza aqui para dentro também do apartamento, sabe? E você morar numa casa, puta, você poder ter uma área de lazer bacana, privativa para você, sabe? Com uma piscina, com uma varandinha, churrasqueira, receber os amigos e tal. Vejam como ficou especial essa área de lazer aqui, galera. A gente tem portas que se abrem aqui da sala, da cozinha, tá? E você tem uma conexão aqui com a área de lazer todinha, tá? A varanda gourmet, pessoal, totalmente equipada, galera. Churrasqueira, um freezer vertical, né? Pro cara fazer o churrasco mesmo, valendo. Não tem perigo de acabar a cerveja, rapaz. Lota esse freezer que não tem perigo de acabar a cerveja aqui, não. Televisão, um lavabo privativo que a gente fez aqui pra parte de fora. E vejam o paisagismo que eu falei pra vocês. Dá o toque final, total, certo? A gente fez uma jacuzzi de hidromassagem com piscina, totalmente contornada pelo verde, pessoal. E essa palmeira aqui no canto da piscina, eu acho o ponto chave aqui desse projeto, sabe? Porque aí é que você parece que tá dentro de um oásis, né? Aqueles oásis dos filmes de deserto, assim, que você tá chegando, tem uma palmeira, aí você abre uma geladeira, assim, cerveja gelada. Fiquei até arrupiado até agora, viu, galera? A gente tentou projetar, né, uma área de lazer que ele pudesse tanto receber a família, né, que, como ele disse, pô, é uma casa que eu quero viver minha vida inteira, né? Eu quero receber meus netos aqui. Já pensou um monte de neto correndo nessa área de lazer aqui, tomando banho em piscina, os meninos pulando. Aqui em cima é a varanda do quarto, né?
Provavelmente os netos vão pular dessa varanda do quarto aí pra dentro da piscina, né? Eu pularia, mas não sei. Não vamos dar ideias, né? Não vamos dar ideias. Então, ele pode aqui estar recebendo a família dele, recebendo os amigos, né? Com total conforto, sabe? Uma das principais coisas que a gente pensa com o nosso projeto é tentar criar uma casa confortável para vocês, certo? Eu encontrei esse cliente aqui, depois já várias vezes, fizemos outros projetos com eles, e o cara me disse, pô, Pedro, não saio mais de casa, cara. Meus fins de semana tudo são lá dentro agora, eu passo o tempo inteiro lá, e bom demais, cara, tá aproveitando realmente, né, um projeto que ele teve. Então, galera, fiquem ligados que próxima semana, próximo domingo, certo? Tá saindo vídeo com os interiores dessa casa. Eu não mostrei aqui as fotos do andar de cima, certo? Do quarto da filha e do quarto do casal. Tem um videozinho que a gente fez, o closet banheiro, galera, que ficou, ó, um arraso, viu? Fiquem ligados, galera. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, tá? Ativar o sininho, mande um lembrete pra galera. Domingo, a gente tá aí de volta. Valeu!